Olá, pessoal, tudo bom? Como passaram essa última semana aí com Mercúrio envolvido em vários aspectos, e foi mesmo, né? Se a gente pegar no sentido previsional dos acontecimentos, muitas coisas girando em torno de um falou, um fez gesto, não sei o quê, nessas questões internacionais todas aí que pautaram muito os acontecimentos da semana. Mas lembra vocês que a minha intenção aqui nesse vídeo e também nos vídeos diários é a gente pegar mais o clima do dia para um sentido eletivo, para organizar atividades e aí conseguir ter melhor resultado. Não é muito um enfoque previsional. Se você quer entender sobre previsões, principalmente para o período anual, eu fiz as previsões a partir do mapa do ingresso do Sol em Áries, que vai ser em março, né, para o Brasil. Então você pode assistir, pega aí o link no card e assista o vídeo aí sobre as previsões. Mas acompanhe aqui também para você não perder nada aí ao longo dessa semana. A gente vai falar da semana do dia 26 de janeiro até o dia 1 de fevereiro já, gente, terminando janeiro, tempo voando, né? E é uma semana que, em quantidade de aspectos perfeitos, ingressos, a gente tem pouquíssima coisa. Mas tem dois momentos bem marcantes na semana. Um é a fase nova, primeira fase nova de 2025, ano civil, né? E o outro é um aspecto interessantíssimo entre Sol e Júpiter, que vai acontecer na quinta-feira. Então, aproveite aí, me acompanhe aqui, não perca nada. E nós vamos ter o ingresso de Mercúrio também no signo de Aquário durante essa semana, né? Então, Mercúrio está aqui presente de novo em movimentos interessantes. Bom, se você estiver assistindo o vídeo e não for inscrito aqui no canal, aproveite o momento, se inscreva. E eu convido também você a se tornar membro, se o seu interesse for entrar mais a fundo na astrologia tradicional, astrologia clássica. Como o próprio nome do canal diz, aqui eu trato de astrologia tradicional, astrologia clássica. Então eu não vou falar de aspectos de Urano, Netuno, Plutão, mas se você gosta desse tipo de visão, aqui no YouTube é o que mais tem, são os canais de astrologia moderna, inclusive grandes canais, grandes astrólogos, então você pode acompanhar por lá. Aqui a gente pega técnicas e apontamentos da astrologia tradicional e algumas técnicas e apontamentos que não estão presentes, inclusive na astrologia moderna, né? Então é um pouquinho diferente. Se você gosta desse estudo, torne-se membro. Então tem 2 níveis de membros aí, com vídeos exclusivos todas as semanas. Então vamos lá, gente. A gente vai começar a falar aqui dessa semana interessante. Iniciamos a semana, gente, exatamente com a Lua fora de curso, né? No domingo, a Lua ingressa aqui em Capricórnio às 10 horas e 42 minutos da manhã. Então, antes disso, ela vai estar aqui no finalzinho de Sagitário, o que muda um pouquinho o clima. A gente inicia o domingo, quem acordar bem cedinho, ou virar do sábado para o domingo, vai perceber ainda um clima mais animado, mais despojado, descontraído, que é bem presente de Lua em Sagitário. Só que para inícios, então a madrugada e o início da manhã, até o meio da manhã, então não é muito legal, porque a Lua vai estar fora de curso. Quando a Lua ingressa em Capricórnio, mantém a secura, né, que é presente tanto na Terra aqui como no fogo. E a secura ela é mais prática, né, uma informação mais prática. Capricórnio já não tem aquele calor, então em termos assim de empolgação, de velocidade, de muita energia, o domingo não tem, mas ele tem um perfil prático, bastante calmo, bem assentado mesmo assim, né, na influência, né. E aí, gente, logo que a gente tem a Lua ingressando aqui no signo de Capricórnio, ela tá pegando a quadratura com os nodos. A gente teve aqui perguntas na semana passada se os nodos já não haviam mudado do eixo de Áries Libra, né, para Virgem Peixes. Existem 2 maneiras de você calcular os nodos. Os nodos não são planetas, eles são pontos, são cálculos matemáticos, né? E existe o nodo verdadeiro, né, uma maneira que se calcula com o nodo verdadeiro, que é a posição exata, e não considera a oscilação das órbitas, né, as perturbações que existem nas órbitas da Lua em torno da Terra e da Terra em torno do Sol. Então ele vai sempre mostrar naquele dia o ponto exato. O que acontece com o nodo verdadeiro é que, por não considerar essas perturbações, tem momentos que ele está direto, tem momentos que ele está retrógrado. Mas o nodo médio, que são esses que eu uso aqui, que são os mais comuns de usar na astrologia tradicional, eles consideram as perturbações, né? O cálculo considera a perturbação das 2 órbitas, da Lua e da Terra, e por isso esses nodos nunca ficam diretos, estão sempre retrógrados. E esse nodo, então, e esse eixo, então, calculado como nodo médio, ele ainda não mudou. Bom, a Lua então ingressa em Capricórnio já perfeita, né? Nas quadraturas. E aí, para inícios, acaba não sendo muito legal, até porque não tem um outro respaldo de aspectos com planetas. E a gente tem recomendações nas literaturas astrológicas tradicionais
de quadraturas até na moderna, né, gente? Está numa visão moderna. Quadratura e oposição não são aspectos bons. Então, para início de atividades, tem que evitar esses momentos. Eles representam problemas mesmo, destruição, caos, problemas, né? Nos seus embates, tá? Agora, o ritmo ele é constante. A tendência é que o domingo, a partir das 10h42, não tenha muita agitação, seja um ritmo bem constante, assim, né? Calmo, né? De maneira geral. Se você quiser aprender astrologia, ainda tem cupom de desconto lá da plataforma aprenderastrologia.com.br. Depois que a Lua ingressa em Capricórnio, no domingo não temos nada, mas ela vai ter um aspecto com Saturno, já na segunda, gente, às 17h33. É esse momento exato e a Lua tá aqui onde o Saturno tem domicílio. Esse sextil acaba sendo bem interessante para manutenção dos assuntos. Pode ser interessante também para planejamento técnico, para lidar com soluções mais demoradas das coisas. O perfil continua sendo muito prático, ele é bom, ele é estável. Até se você estiver pensando em investimento, se não for nada assim de grande risco, pode ser legal, né? Eu diria que para investimento aqui os de médio e longo prazo são mais favoráveis e os que têm uma pegada um pouco mais tradicional, de menos risco, né? Mais conservadora até, né? Mas nesse sentido, né? Então, a gente tem esse momento às 17h33, a Lua vai aumentando a influência desse aspecto ao longo da manhã e da tarde, e vocês vão sentir facilidade com a rotina, gente, tá? É bem tranquilo para manutenção da rotina, vai desviar muito pouco, você vai perceber aí muita facilidade aí com as suas atividades de maneira geral, tá bom? Não é um clima empolgado e nem agitado e muito provavelmente as coisas não desviam mesmo com muita facilidade. Saturno já é lento, né? Em peixes ele tá bem lento, mas como o aspecto é bom, ele mantém, o que é favorável. Agora, na segunda, a gente tem a vez do Mercúrio ingressando aqui no signo de Aquário, às 23h52. E o Mercúrio ingressando em Aquário, ele tem um pouquinho mais de familiaridade do que em Capricórnio. Ele estava meio perdido ali em Capricórnio, né, em casa de Saturno, só teve poder aqui no comecinho, olha, depois, nenhum poder. E em Aquário, o Mercúrio é um regente da triplicidade do ar, noturno, né? Tudo bem, ele vai ingressar, inclusive, durante a noite, né, em Aquário. Já ingressa aí com um pouquinho de força, né? Ingressa também quebrando já aquela oposição que ele estava se afastando ali de Marte, com que ele teve na semana passada, né? Na quinta-feira. E Mercúrio em Aquário tem uma pegada mais ampla, né? Assim, a gente pode pensar em sentido de notícias e tal. Para estudos, por exemplo, pode ser interessante para o início de estudos de uma visão um pouco maior, quando as coisas são completamente novas no conhecimento. Não é propriamente uma configuração para aprofundamento em temas muito complexos. O ar tem calor e o calor ele é sempre mais da superfície, né? Não facilita muito um aprofundamento nas coisas. E com Mercúrio acontece diferente da Lua, quando ingressou aqui em Capricórnio. Ele ingressa em Aquário, em sextil e trígono, com os dois nodos, né? Que estão ali, ó, bem no finalzinho do eixo Libra-Aquário. E acaba sendo aí uma espécie de manutenção também, não é uma configuração agitada de forma alguma. Agora, gente, quando o Mercúrio está em Aquário, em termos de argumentos, ele fica mais presente, porque o Aquário é um signo fixo, então mesmo que ele não tenha uma natureza complexa, assim, profunda, ele tem um perfil argumentativo. Então, durante esse trânsito de Mercúrio, no ritmo do mundo, assim, notícias e tudo mais, muitos argumentos, tá? Então pode ser até um pouquinho mais estridente nesse sentido, né? E até as pessoas, de maneira geral, acabam ficando muito argumentativas de certa maneira. Então vamos acompanhar, porque quando o Mercúrio estiver aqui em aspecto desafiador com algum planeta durante esse trânsito, ou mesmo recebendo o ângulo desafiador da Lua, podem ser os momentos em que a argumentação fica estridente, né? Enfim, isso que temos aqui para a segunda. Na terça-feira, aí a gente já tem uma sequência de aspectos, é um dia com bastante movimento, é a terça e sábado, os dias mais movimentados. A Lua ingressou ali em Capricórnio, e aí a 1h52 da terça, ela está aumentando a influência da oposição. O que vai acontecer é que desde o momento, na segunda, quando ela passa pelo sextil com Saturno, né, que foi ali no final da tarde, ela já vai começar a se aproximar da oposição com Marte.
Essa oposição, ela é forte porque tem uma recepção mútua aqui, né? A Lua está na exaltação de Marte, Marte está no domicílio da Lua. Só que é uma oposição, gente, tá? Marte ainda está retrógrado, a gente tem uma configuração um pouco tensa aqui. No sentido do dia a dia, mantenha atenção para não entrar em conflitos e evitem iniciar as atividades que dependam de solução rápida, porque isso aqui é muito prejudicial para um avanço prático das coisas. A Lua está em Capricórnio, que tem esse perfil, só que numa oposição com Marte, às vezes para lidar com temas práticos acaba enroscando, tá? Por isso, assim, para consertos, reparos, argumentos, discussões, acaba sendo aí um pouquinho prejudicial. Marte enxerga aqui o ponto onde ele tem a exaltação, é robusto, é duro, então o que você pode pensar é que uma oposição assim com uma conversa mais argumentativa pode acabar em briga, né? Ela é bem difícil, então tem que ter aí cuidado, ter cautela, né? Porque há um clima de tensão presente, para inícios não é nem um pouquinho legal. Mas depois melhora um pouco mais, porque conforme vai amanhecendo, a Lua vai chegando a um aspecto legal com Vênus. Vai ser perfeito esse aspecto de 60 graus às 6 horas e 53 minutos da manhã. Bom, o Sol tá aqui já, um pouquinho alto, já é bem no comecinho da manhã. Olha, é um aspecto bom. Ele tem um favorecimento para os dois, para a Lua, para Vênus. Vênus já tá bem aqui, tá exaltada, tá se afastando bem aqui já da conjunção com Saturno, aliviando um pouco mais desse clima mais difícil. E como a Lua se mantém em Capricórnio, esse comecinho da manhã ele ainda vem com uma tendência prática. Não é exatamente bem-humorada, mas ela é bem confortável, muito confortável. Se assim, bem no comecinho da manhã você estiver lidando com aquisições, com os temas ligados à estética, beleza e processo criativo, vai perceber, e até o ritmo geral assim é legal, não é um clima de mau humor. E a Lua vai ficar depois fora de curso, ela fica até ali mais ou menos do meio da tarde para o final. A Lua só vai ingressar em Aquário às 16h31. Então a gente vai pegar aí a parte da manhã até quase o final da tarde com a Lua ainda em Capricórnio, que vai mantendo ainda um clima bem prático para terça-feira, para realização da sua rotina, não desvia, o clima é bem interessante, muito favorável. E aí você vai perceber aí bastante facilidade nesse momento. A Lua ingressa em Aquário, então às 16h31, vai mudar um pouquinho o clima, porque ela já ingressa em Aquário, aqui se aproximando de Mercúrio, né? Também insistiu aqui com os nodos. Agora os nodos já tá no último suspiro do eixo Libra, do eixo Áries Libra. E vai puxar bem a tônica do dia para o contexto de informação. Pode ser que nesse entorno aqui do meio da tarde aí da terça surja aí algum assunto, né, mas do meio para o final, mais polêmico em termos de mídia, de uma forma geral. Alguém falou não sei o que, pronunciamento de não sei quem, essas questões. Para a sua rotina, tem que ter atenção, porque, como eu falei para vocês, o Mercúrio em Aquário, ele tem um perfil argumentativo, né? O Aquário é um signo fixo. Mercúrio e Lua ingressam em Aquário já com bustos, né? O Sol tá muito pertinho, tá aqui em 9 e 8, né? Nesse momento. Então, a gente vai ter aqui, no meio da tarde, final da tarde, né? A partir do ingresso da Lua em Aquário para a noite, um pouquinho mais de dificuldade em fluidez, tá? Então, por isso que para estudos, principalmente se forem estudos que precisam de muito processo analítico, muita pesquisa profunda, ou assuntos muito complexos, não é muito interessante. A Lua e Mercúrio, eles são rápidos e naturalmente não tem temas adversos, mas eu penso muito no Mercúrio em Aquário como um perfil muito argumentativo. E aí, como a Lua vem acrescentando potencial e os dois estão combustos, vai deixar o clima aí um pouco nervoso aí também, né, durante esse momento. Não é um clima de tensão grave, mas sabe quando ficam esses burburinhos porque alguém falou alguma coisa, repercutir na mídia, vira aí o top trend, e aí fica esse climão todo, né? Se você estiver lidando com atividades muito técnicas ou com atividades ligadas a processo de informação, de alguma forma, tenha cautela, né? Uma configuração que eu acho que fica muito presente nesse trânsito de Mercúrio em Aquário também são as questões vinculadas à tecnologia, esses assuntos científicos também que podem ficar bem presentes aí nas principais notícias e eventos, né, durante esse trânsito.
Bom, gente, e aí então, 18h45 é o momento que a Lua chega exatamente ao mesmo grau. A Lua chega exatamente ao mesmo grau aqui no signo de Aquário. Por isso, assim, que esse final da tarde e início da noite tem esse clima aí um pouco estranho, né? Um pouco difícil para esses assuntos de Mercúrio. Processos muito técnicos que usam equipamentos, comunicação, trânsito nas ruas, meios de transporte, sinais, eletricidade, sinais de redes, redes sociais, tudo isso fica aí bem na polêmica aí do dia, né? Podem tanto representar problemas nos sistemas, como às vezes as definições, né? Com esses líderes, essas figuras aí que dominam e comandam esses assuntos também, enfim, vai pegando aí um pouquinho mais adverso, mas basicamente porque é uma conjunção que ocorre já muito pertinho do Sol, né? Bom, e aí, então, quarta-feira, né, depois que a Lua passa pela conjunção com Mercúrio, na terça não tem nada. Aí os nodos viram, né, ó, tá vendo? Virou o nodo aqui, então, entre terça e quarta-feira eles viram o eixo aqui para Virgem Libra, né? Que é diferente do eixo verdadeiro, dos nodos que já virou no dia 11, né, de janeiro. Agora a gente tem essa virada aqui entre terça e quarta-feira, né? Ponto onde os eclipses vão acontecendo durante esse ano. Muda a tônica do cardinal para o mutável, para os mutáveis são instáveis, né? Então, os nodos em signos mutáveis tendem a bastante instabilidade aí nos momentos mais desafiadores, né? Porém, assim, né, em termos de condução, a gente tem o nó do norte em peixe sendo conduzido por Júpiter, tradicionalmente, que é um benéfico, e o nó do sul sendo conduzido por Mercúrio. Então sai um pouquinho, né, de uma rispidez, porque o nó do norte estava sendo conduzido por Marte, né, enquanto estava aqui no signo de Áries, e agora muda para um grande benéfico. Mas, enfim, né, na astrologia tradicional, os nodos não têm uma configuração de onde vem para onde vai, né, esse sentido da alma, né, nasce com tal coisa, tem que desenvolver outra, não tem isso. Eles são pontos dos eclipses, né, onde os luminares ficam ocultos, intersecção de órbitas. Então, eles são sempre levados como uma configuração de criticidade, eles não têm um significado próprio, né, como os planetas têm, no sentido de atribuir significados naturais e também em função das regências das casas, né? Os nodos não têm regências nem signo e nem em casa. E aí tem uma configuração mais de criticidade, tá? Principalmente no sentido eletivo. Vai ter que evitar todo momento que a Lua tiver em quadratura ou oposição com os nodos, né? Ou em conjunção, ou qualquer planeta também já acaba sendo desafiador. Como, por exemplo, né? O nó do norte já começa aqui no seu movimento contrário, né? Se aproximar de Vênus, e Vênus seguindo nessa direção, a gente vai ter uma conjunção de Vênus com o nó do norte logo, tá? Agora, o que a gente tem na quarta é exatamente a conjunção do Sol e Lua, pensando em astros mesmo, né? 9h36 da manhã, o momento da fase nova. E o ascendente tá aqui, ó, cravado aqui no signo de Áries. 5 minutos aqui do signo de Áries. Então, gente, é uma alunação que, se a gente estiver calculando por quadrantes ou signos inteiros, ela cai na casa 11, né? Porque o ascendente aqui, ó, já é Áries, tá? Não é peixe, então vai cair nos temas de casa 11. Num contexto coletivo, pensando nos fatores políticos, é aqui onde a gente tem Congresso, Senado, esse campo todo aí dos políticos, né? É uma casa de bastante movimento nesse sentido. E como a gente tem sempre expressão de Sol como líder, pode ser aí os arranjos de governo dentro das negociações com o Congresso, sobre algumas pautas bastante específicas e tudo mais, né? A casa 11, num contexto geral, é uma casa de temas bons, tradicionalmente é conhecida como a casa do bom espírito. Então, não é uma lua nova de um clima exatamente prejudicial. Temos também aqui tanto Sol como Lua se aproximando de Júpiter, né? Nós temos exatamente os dois, e inclusive o próximo aspecto depois da fase nova é um trígono entre Lua e Júpiter, então não é exatamente ruim. A Lua vem da conjunção com Mercúrio, que ocorreu antes da fase nova, chega à fase nova e depois ela leva a influência para Júpiter. Pode ser um período aí de um mês que as coisas se desenrolem com bastante rapidez e alguns ajustes, assim, até em termos de notícias se volta a algumas questões,
mas não exatamente com um perfil de tensão, ela pode ter uma configuração mais otimista. O significador do ascendente, o regente do ascendente é Marte, ele ainda está retrógrado, e aqui a gente não tem Marte com aspectos aplicativos, né? Vênus passou do trígono, Saturno também, Marte já passou do trígono com Saturno, então não tem aspectos aplicativos. Eu diria que para o povo mesmo é uma configuração muito parecida com o ciclo anterior, mas em termos de movimentos mais amplos, de governo, notícias, arranjos, até nos assuntos que envolvem ambiente internacional, né? O Júpiter é um significador de casa 9 aqui, né? Pode-se ter essa dinâmica um pouco mais otimista, mais movimentada, ela não tende a ser exatamente desafiadora, né? Não é uma fase nova assim com temas super adversos, tá? Isso que a gente tem para esse momento. Depois que a Lua passa pela conjunção com o Sol, então aí ela tem o trígono com Júpiter, né? Lua, trígono, Júpiter. E exatamente esse perfil que envolve movimento rápido, e ele tem nesse movimento rápido um fator um pouco instável, mas ele não é exatamente ruim. Para o seu dia a dia, isso pode ter um significado de algumas oportunidades. E aí, como vai ocorrer aqui no eixo de casa 2 e casa 10, assuntos profissionais, negócios comerciais aqui envolvendo as aquisições, né, podem ser bons, é um momento assim de um perfil oportuno, tá? Num sentido coletivo, né, é assunto relacionado ao campo econômico, mas pode ter aí algumas notícias até interessantes, tá? No assunto de economia, não é exatamente ruim, Júpiter é um grande benéfico. Ele vai virar a direção para o movimento direto no dia 4 de fevereiro, então na semana que vem ele já está virando a direção, né? Já está aqui bem abaixo. E para a quarta-feira é isso, tá, gente? Aí na quinta-feira nós vamos ter a Lua ingressando em Peixes a 19h52. Então a gente vai pegar um período bem longo entre quarta e quinta, de mais de 24 horas com a Lua fora de curso. Lua trígono Júpiter foi na quarta, 12 horas e 8 minutos, bem ali no meio do dia. A Lua ingressa em Peixes na quinta, 19h52. Então, gente, olha, muito tempo, muito mais aí do que 24 horas, tá? Vocês já sabem que quando a Lua está fora de curso para início de atividades não é legal, mas o que vai acontecer na quinta é que a gente tem uma boa parte da quinta-feira até a noite com um perfil aquariano ainda, né? Então, como o signo do ar, as coisas se movimentam, né? Ele tem um vigor presente, não exatamente com um processo de mudança, não tem um perfil radical, porque o aquário é um signo fixo, né? Então, para mudança não é tão legal. Como a gente já tem a Lua fora de curso, para início não é bom, mantém a rotina. Quando a Lua ingressa em Peixes, muda o clima, porque assim, até tem umidade igual ao aquário, né? Mas tem frieza, então uma característica motivada já mais, né, se perde um pouquinho. Aí a gente já tem um perfil mais para descanso mesmo, né? É uma tendência mais introspectiva que a gente vai ter na quinta-feira, 19h52. Só que, gente, olha, muito rápido, porque o que vai acontecer é um trígono exato entre o Sol e Júpiter. Ele vai acontecer 7 minutos depois que a Lua ingressa em Peixes. Bom, então a Lua está no domicílio de Júpiter, ela ingressou em Peixes. E agora o Sol em Aquário chegou a um trígono com Júpiter, né? Olha, se Júpiter tivesse com um pouquinho mais de velocidade, poderia até ser mais interessante, porque ele já está com a velocidade muito baixa, né, para virar a direção. Mas é um trígono. E pode ser bem interessante no sentido de oportunidades ainda. E como o Sol tem uma representação mais vinculada a sucesso e tal, né? Pode até ser bom para isso. O Sol está bem fraco, está ali no ponto do detrimento. Então ele pode ter um auxílio dessa configuração de Júpiter no processo bom. Para quem tem posição de liderança, pode ter algum ganho legal aí de perspectiva, de posição, de visibilidade durante esse momento, né? Se você tem alguma posição de liderança, se estiver programando viagem, se estiver programando alguma mudança de maneira geral, tá? Procure não ousar tanto, porque o Júpiter ele está com uma velocidade bem lenta. Ele não está assim top, né? Porque está no detrimento, está prestes a virar a direção. É só o trígono que é muito bom. Procurem não ser nem muito ousados aí durante esse momento. Aproveitem o que for surgindo como oportunidade, mas tenha cautela, né? Olha ali o que pode ser. Agora, Júpiter tem uma representação de otimismo, de confiança, de fé, e esses assuntos até podem ficar um pouquinho mais presentes aí durante esse momento.
Se Júpiter tivesse direto, aí seria bem legal esse aspecto, muito bom, bem aproveitável, né? Bom, e aí na quinta é só isso. Agora na sexta-feira, 14h52, aí a gente tem uma quadratura de Lua com Júpiter. Mas a Lua está no domicílio noturno de Júpiter, então não é uma quadratura exatamente adversa. Só que ela escorrega muito, sim, né? Ela é bem escorregadia. Aqui nesse momento, então, Júpiter já devagarinho quase parando. E evitem, então, aplicar mudanças nas quais vocês não têm domínio, né, da situação, tá, gente? Porque é um quadro bem instável e mesmo que a Lua esteja no domicílio de Júpiter, como ele não está na sua velocidade média, isso pode ser uma representação de imprevisibilidade, né, de problemas que surgem ali, tem um quadro um pouco instável. Tenham atenção também ao processo criativo, porque ele está presente, mas às vezes pode ser uma criatividade que não se aplica muito na prática, uma coisa meio evasiva, assim, né? Então fiquem atentos. Se você lida também com processos místicos, interpretação também, tenha atenção para não escorregar muito na sua interpretação, não devagar, não viajar muito na maionese, né? Aqui, durante esse momento. Mas não vai ser uma configuração mal-humorada, não é um tema de Júpiter, né? Só tenha cautela aí com os excessos, né, gente? Sexta-feira, gente, é só isso, 14h52. Gradualmente a Lua vai se afastando dessa configuração e chega exatamente ao mesmo grau no qual está Saturno. Vai ser perfeito na madrugada da sexta. Olha, se você estiver dormindo, você vai gostar, porque é uma influência boa para dormir, né? Ela, assim, tipo, relaxa, se joga ali completamente, relaxa bem, né? Se você estiver em atividades produtivas, por exemplo, trabalhando, pode se incomodar um pouco com esse perfil, porque ele acaba sendo muito lento, muito complexo, e as horas não passam muito rapidamente, e também se você estiver lidando com problemas, né, coisas a resolver, pode se enroscar aí com as suas atividades, tá? Depois desse momento, a Lua vai se aproximar de um aspecto aí mais fácil envolvendo Marte, esse aspecto aqui. E aí, gente, esse aspecto é um trígono que beneficia Marte, beneficia a Lua, ele é um trígono bom econômico, né? Ele tem um perfil qualitativo. Se você estiver lidando com atividades qualitativas, é 6h01 do sábado. Se você estiver trabalhando, por exemplo, ou tiver em alguma atividade prática, vai perceber bem essa facilidade em cuidar das coisas, resolver num sentido bom, assim, né? Ele tem um perfil de coisa boa, assim, de qualidade, coisa bem feita, né? Não é boa, assim, no sentido de beleza, né? Ela é boa no sentido de qualidade, sabe? Robusta, assim, então é legal essa influência. Pode ser interessante para o processo produtivo? Pode sim, mas desde que você não tenha que, assim, lidar com competitividade e nem com velocidade, tá? Porque é um trígono da água, ele não tem muita velocidade. Mas se for uma atividade assim que você tem que embarcar de cabeça, se você falar assim, vou levar o tempo que for, mas vou fazer isso, vai conseguir fazer, porque tem um perfil bom para realização, dos assuntos. Esse perfil é bom para o processo criativo. Ele também é bastante carinhoso, muito envolvido. E aqui, se você lida com as atividades místicas, pode ser bem interessante, gente. Assim, para quem faz meditação, para quem estiver no processo de relaxamento, vai sentir, é uma configuração relaxada, tá? Agora, ela incentiva muito, muito a criatividade. E assim, até se você estiver em busca de ideias, né, para desenvolver algum projeto, alguma coisa, pode ser interessante porque a criatividade fica mais elevada. Talvez não seja muito legal para atividades práticas, mas vai acontecer à noite, no sábado. A maior parte das pessoas não estará em atividade prática. Se você estiver trabalhando, é um momento legal, assim, ele é engajado, né? Assim, ele tem um perfil bem emocional, então se engaja muito com as coisas. É super legal para atividades artísticas também, até para festas, né? Para curtir uma festa, mesmo que não seja uma configuração assim yang, né? Assim, empolgada e altamente motivada. Vênus tem esse tema, né? De curtir e tal, então pode ser um perfil aí relaxado. Agora, olha, ó, nó do norte aqui, tá? Então, se você for iniciar alguma atividade muito importante, sim, de alto risco, não só com dinheiro, tá? Pode até ser no nível romântico. Se for alguma coisa muito ousada, fique atento aí, não vai desenvolver uma atitude, né, que você não tenha domínio, né, e tal. Tá pertinho dos nodos aqui, né? Bom,
Depois que a Lua passa pela conjunção com Vênus, ela vai ficar fora de curso algumas horinhas só. 22h10 ela ingressa no signo de Áries. Então ela vai ter uma tônica de mudança assim na noite do sábado, porque aí quando a Lua ingressa aqui no signo de Áries já tem mais despojamento, né? O Áries é um signo cardinal e é um signo do fogo. Parece que dá uma acelerada assim no ritmo, né? Então, para quem estiver lidando com alguma atividade e estiver curtindo na noite do sábado, vai perceber bem essa mudança de clima. Começa meio devagar, é até legal para curtir e tal, mas depois dá uma mudança de chave aí bem veloz também, né? Até fica um clima mais agitado. Não é que ele é bem humorado não, tá? O Áries é domicílio de Marte, mas veloz, rápido assim, né? Fica bem presente. Bom, aí acaba a semana, tá, gente? Então, assim, a gente começou a semana com a Lua ingressando em Capricórnio, finalizamos a semana com a Lua ingressando no signo de Áries, né? Exatamente os dois momentos aí de início e fim. Bom, vocês viram que é uma semana interessante porque em quantidade não tem muitos aspectos. Eu não digo que é uma semana difícil, não, até porque tem aquele Sol em trígono com Júpiter. Só não é melhor porque o Júpiter tá muito lento, né? Tem o Mercúrio também ingressando em Aquário. Mas a Lua Nova também não tem um clima adverso para os próximos dias aí, né? Vamos acompanhando aí em termos de notícias, tá bom? Bom, então é isso, tá? Agradeço a você que assistiu aqui até o final, uma ótima semana, me acompanhe também aqui diariamente, que eu vou incrementando um pouquinho mais de informação para os dias, lembrando aqui no favorecimento para o planejamento das suas atividades, tá bom? Ótima semana, até segunda, até mais!